como fazer isso, né? E acabam realmente procurando relações com esse intuito. Então, sim, tem algumas coisas negativas no denominador comum. De que tipo de relação a gente está querendo, quão próximo a gente quer estar, que atividades a gente vai compartilhar com os outros. Eu não estou mais afim de precisar passar por isso, por certas coisas. Então eu faço a escolha de ser sozinho. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Man of 60. O episódio onde a gente fala da vida real e às vezes surreal. De que já passou dos 60, mas ainda está no jogo. Pelo menos tentando entender as regras. Hoje o papo é sobre relacionamentos. Sim, meu amigo, aquele campo minado que depois de uma certa idade vem com mais contraindicação do que bula de remédio. Relacionamento depois dos 60 é tipo maracujá. Tem dia que tá doce, tem dia que tá azedo e tem dia que só serve para fazer suco e dormir. Tem gente que se separa depois dos 40 anos de casamento e acha que vai virar influencer do Tinder. Outros reencontram o amor do passado e descobrem que o passado deveria ter ficado quieto. E tem só aqueles que querem dividir uma pizza, tomar um vinho, mas reclamar do joelho porque está doendo. Mas olha, tá valendo. Nós vamos falar de paixão, de ciladas, segunda chance, cilada de novo e, claro, daquele famoso eu tô bem sozinho. Mas se aparecer alguém que saiba fazer um bom café e que não ronque, a gente conversa. Abre teu coração, porque o episódio de hoje promete. Roda a vinheta. Olá, amigos, de novo bem-vindos ao Man of 60. E hoje eu acordei e pensei, hoje eu vou me relacionar bem, hoje eu vou tratar bem com quem eu cruzar. E confesso que todo dia eu acordo com esse propósito, mas nem sempre isso acontece. Eu não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores. Chofer para noivas. Você já se imaginou chegando em alto estilo? Experimente. Chofer para noivas. E se você estiver dentro do carro de chofer para noivas e acontecer algum acidente, baterem, arranharem, a Auto Novo repara o seu carro, dá um polimento, amassou, a Auto Novo cuida. E os créditos também do áudio da nossa vinheta ao Gilberto Dávila. E toda vez que nós iniciamos o nosso episódio, eu me torno repetitivo, mas eu tenho que pedir. Vocês sabem que mais de 90% das pessoas que assistem podcast não se inscrevem no canal? Assistem, mas não se inscrevem. E para elas, para vocês, não custa nada. Uma vez que basta dar um clique e isso nos ajuda bastante. Então, inscreva-se no canal, dê um like, ative as notificações e compartilhe. Já que eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio. Hoje nós teremos o prazer de falar sobre um tema que agrada a todos. Nós falaremos sobre relacionamentos. Simone, tudo bem? Tudo bom? Normalmente eu não... Tu pode ficar à vontade de olhar para qualquer uma das câmeras. Normalmente eu não faço a apresentação, mas eu vou fazer e se eu cometer alguma injustiça, tu me corrige. Tá bom, fica tranquilo. Simone Bracht Burmeister. Falei certo? Tá bom. Psicóloga sistêmica, terapeuta de indivíduos, casais e famílias, mestre em gerontologia biomédica pelo IGG da PUC. Tá correto? Isso aí, tá correto, perfeito.
Muito bem, e eu vou começar, vamos tentar começar indo assim do macro e fazendo um zoom. Isso. Então eu te pergunto assim, ó, como é que está o relacionamento, as relações dos homens de 60 ou mais? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui, eu adorei esse tema, né? A gente já falou por trás das câmeras a respeito da feminilização da velhice, e porque estatisticamente a gente sabe que os homens morrem mais cedo do que as mulheres, então existe um grupo muito maior de mulheres idosas, 60 a mais, do que de homens. E aí acaba que ninguém fala dos homens, então eu achei a ideia do canal sensacional, quero te parabenizar por essa iniciativa e fiquei muito feliz de ser convidada para falar sobre esse assunto. Então, já respondendo a tua pergunta, né? Eu acho que primeiro, rapidamente, entender um pouquinho, então, do que é a velhice para os homens, né? A velhice para os homens está muito ligada com perda de poder. Se para as mulheres a velhice está ligada com perdas físicas, a mulher está muito preocupada com a beleza, né? Emagrecer, não ficar flácida, fazer uma plástica, não ter rugas, não ter cabelo branco, pinta o cabelo. A mulher está muito preocupada com isso, sempre foi a educação, a mulher tem que ser bonita para chamar a atenção, né, dos homens, enfim. Para o homem, hoje até alguns se preocupam bastante com beleza, já tem homens fazendo plástica também e tudo mais, mas ainda essa não é a principal preocupação. Os homens, quando envelhecem, eles são mais aceitos, né? Um homem de cabelo branco é charmoso, um homem de barriga é calossexual, como a gente brinca, né? E então, assim, tudo no homem é visto como mais charmoso na velhice. Então, o que é que impacta o homem na velhice? A questão do poder. E aí, quando a gente fala de poder, é o poder sexual, é o poder que ele perde com a aposentadoria, que em geral, assim, dentro das empresas ou no lugar que ele trabalha ou como ele é conhecido na profissão dele, se ele se afasta da profissão, ele perde esse status, esse poder, né? É o poder na família mesmo, porque os filhos crescem e o homem que em geral era o mantenedor, a gente está falando do público 60 mais de hoje, sim, né? Então, no público 60 mais de hoje, a gente ainda encontra um volume grande de pessoas naquele padrão familiar de que quem mantinha, a mulher até podia trabalhar, mas que quem mantinha mais a casa era o homem. Então ele também perde esse poder de ser o mantenedor, porque já não tem mais a família. Os filhos já cresceram, já bateram asas. Então o homem fica desempoderado. E isso impacta diretamente na forma como ele estabelece as relações. Porque ele acaba não buscando relações para satisfação, para companheirismo. Não, ele busca satisfação para provar o poder. Tu dirias que ele fica inibido ou retraído ou que outra palavra eu poderia dizer? Não sei se eu entrei na tua ideia. Seria mais ou menos por aí? Também, mas quando eu falo de estar buscando relações por poder, é muito mais no sentido, por exemplo, de buscar muitas mulheres, de não se estabelecer numa relação mais firme. E eu não estou aqui sendo preconceituosa, achando que tem que casar de novo, não nesse sentido, mas no sentido de realmente buscar alguma coisa que satisfaça. Autoafirmação. É autoafirmação. Então ele quer continuar mostrando que ele pode, tanto para ele mesmo, quanto para os outros. Então, se eu tiver muitas mulheres, se eu tiver mulheres jovens, né? E não necessariamente é isso que vai trazer a felicidade na relação. Mas inconscientemente, muitos homens acabam indo por esse caminho por autoafirmação. Porque como tem essa sensação de perdas, agora eu tô um inútil, agora eu tô impotente, agora eu tô incapaz, agora eu tô um velho. Então, não, mas eu vou provar que não. E aí busca as relações mais nesse sentido da autoafirmação do que do amor propriamente dito, né? E como é que está, assim, então vamos falar assim do novo envelhecimento, né? E as relações atuais, quer dizer, o homem, como ele se dá conta de toda essa sua necessidade de autoafirmação, como é que ele se posiciona? Como é que estão as relações hoje em dia? E o envelhecimento, como é que está? Eu acho que isso já vem mudando, né? Como eu estava falando, isso é um padrão
daqueles que hoje estão com 60 a mais. Eu poderia até me arriscar a dizer que são dos 70, 80. Os jovens velhos, né? Ou os velhos mais jovens, de 60, eles já estão chegando na velhice, os de 50, a gente já está envelhecendo com uma outra cabeça. A gente já está vendo que velhice não é esse bicho de 7 cabeças. A gente está vendo que tem vida depois dos 60, né? Acho que na vinheta tu falou sobre isso, né? Assim, a vida está ativa, as pessoas seguem trabalhando, as pessoas viajam, as pessoas se relacionam. Não existe mais, ainda existe preconceito com as relações das pessoas mais velhas. Ah, o quê? Mas tu tá namorando nessa idade? Né? Ainda tem esse preconceito, mas já diminuiu muito. As pessoas estão se permitindo ir pras ruas, ir pros bares, viajar, sair. A gente hoje vai para um bar, sai na noite, a gente não vê só a gurizada. Não tem mais tanto aquela coisa de, esse barzinho só tem gurizada. Tu encontra de tudo. Então, os velhos estão mais abertos às novas relações. Tu falou também uma coisa na vinheta, né? Que as pessoas se separam, enfim. É um momento de revisão da vida também, né? Porque a pessoa chega ali, bom, tô ficando velho, ou eu vou buscar minha felicidade agora, ou vai ser quando, né? Estão se permitindo a pensar assim? Estão se permitindo a começar a buscar essa felicidade, a encontrar novas relações, muitas vezes a se separar nessa fase da vida, né? Eu acho isso muito bacana, muito importante, né? Não a separação em si, mas que as pessoas possam buscar essa felicidade, seja com o parceiro que elas já estão, de renovar o casamento, de buscar, então agora os filhos estão fora, vamos retomar nossa relação, vamos ser nós dois de novo, vamos namorar de novo, ou de buscar novas relações, ou aqueles que porventura e no meio do caminho acabaram enviuvando, né? Ou aqueles que se separaram poder ter a oportunidade de buscar a felicidade. É porque isso acontece, eu acho que com 100%, a não ser aqueles que não tiveram filhos, mas em 100% dos homens, ou eles foram casados, ou eles tiveram filhos, né? E quando os filhos batem asas, né? O casal se vê de novo frente a frente como casal, e muitas vezes não se encontram mais, né? E decidem permanecer naquela relação, ou eles decidem, bom, eu vou, ainda tenho tempo, ainda tenho dentro da minha trena da vida, né? Eu ainda tenho tempo e eu vou atrás, né? Mas a velhice, não vou usar o termo velhice, vamos mudar esse estigma, né? Tornar-se mais velho fica diferente do que velhice, porque uma pessoa de 20, quando ela passa para 30, ela torna-se mais velha. A gente está sempre envelhecendo desde que nasce, né? Então é um processo a velhice. Então vamos pegar assim, 60 ou mais. Cada dia ele torna-se mais velho. Existem as coisas ruins, né, de tornar-se velho, principalmente os 60 a mais. Mas existe um fator que eu acho que a gente pode usar a nosso favor, que é a maturidade. Perfeito, acho sensacional. Né? E como é que a maturidade influencia nesse tipo de escolha de relacionamentos? Eu acho essa pergunta excelente, porque assim, como tu disse, a velhice não é a melhor idade. A velhice é mais uma etapa da vida como todas as outras. Não existe uma melhor idade. Se a gente olhar para a adolescência, não foi lá a nossa melhor idade, a gente também tinha as nossas angústias, né? Na juventude, enfim. Então, a velhice não é a melhor idade. Ela tem coisas boas e ruins. Das melhores que a gente tem na velhice é a maturidade e a liberdade. Eu acho que a maturidade nos traz essa liberdade de fazer escolhas, né? Porque a vida toda a gente acaba cumprindo papéis que estão meio determinados, até socialmente, culturalmente, aí dependendo de onde cada um de nós está inserido, né? Que tipo de família, de religião, de escola, de sociedade, enfim, cada um de nós tem a sua realidade, a sua cultura.
E aí a gente vai cumprindo papéis e a gente se obriga, por exemplo, a casar, a ter filhos, a ter uma família. Não no sentido de obrigação exatamente, mas a gente vai indo, sabe? Como se fosse um protocolo natural da vida. Como fosse um protocolo natural da vida, a gente vai cumprindo aquelas etapas. Muitas vezes a gente nem faz tantas escolhas assim. Às vezes até profissionalmente a gente acaba escolhendo a profissão dos pais, ou né, aquela que vai me dar um retorno financeiro. Enfim, as escolhas elas são muito para cumprir etapas, né? E ok, faz parte da vida. Quando a gente chega nos 60 a mais, a gente já cumpriu tudo isso. Então as nossas obrigações diminuem muito e a gente pode fazer escolhas para buscar a nossa felicidade, a nossa satisfação. A gente não precisa mais obrigatoriamente, tem que casar para estar bem junto. Não! E se cada um resolver morar na sua casa? E se a gente resolver só ficar namorando? Pode! Né? E se eu resolvi que eu não quero ter uma pessoa fixa, eu quero poder namorar várias pessoas? Muitas vezes é nesse momento da vida, inclusive, que algumas pessoas se sentem livres para dizer quem elas são de verdade em termos de posicionamento de gênero, né? De escolha sexual, enfim. Então, é um momento em que a pessoa tem liberdade para dizer quem ela é e o que ela quer fazer. Ela não precisa mais cumprir aqueles papéis que os pais queriam que a gente cumprisse, ou que os nossos filhos até, não, vamos manter o casamento por causa dos nossos filhos. Não, agora eles já estão grandes, né? Então eu acho que tem toda uma liberdade que as pessoas precisam aprender também a se apropriar dela e fazer o que elas têm vontade. Tu dirias que a maturidade nos habilita a dizer não. Perfeito, adorei isso. A dizer não. Não para os outros, né? Sim pra gente mesmo. Sim. Então não vou mais me importar com o que os outros vão dizer de mim. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu já trabalhei. Pode continuar trabalhando, mas no sentido de ter a obrigação de suprir, né? De manter casa, manter família, enfim. Então agora eu tô livre para viajar, para fazer as minhas escolhas, para namorar quem eu quero. Mas só abrindo, nós estamos seguindo numa estrada, só pegando um braço e depois retornando. O fato de dizer não muitas vezes não nos torna antipáticos ou, enfim, uma imagem deturpada de ser? Eu acho que a sociedade ainda vê isso, mas aos poucos eu sempre falo muito para isso para as pessoas, tanto que vem ao meu consultório, quando eu faço palestras também eu insisto muito nisso, né? Porque socialmente, e eu acho que isso também tem talvez aí um fundo religioso, mesmo das pessoas que não são religiosas, cristãs, enfim, mas tem muita coisa, carga religiosa, né, da culpa, de ser, de servir, de concordar, de aceitar, né? Então a gente tem isso ali no nosso inconsciente. E eu acho que é importante a gente mudar. E aí quando falam, por exemplo, que as pessoas mais velhas ficam teimosas ou ficam ranzinzas, não ficam. Elas estão só se posicionando, elas estão dizendo não. Agora eu quero fazer as minhas escolhas. Eu não faço mais para os outros, eu faço para mim. Então, sim, eu até concordo com isso, que talvez quem olha de fora acha que fica antipático e tal, mas eu acho que para o indivíduo isso é muito importante. E quanto mais a gente puder divulgar isso, falar sobre isso, fazer essa mudança cultural, mais as pessoas vão ser felizes, sabe? Eu acho que as pessoas poderem também colocar limites nos outros e cuidar um pouco mais de si é muito importante. Eu falo de um egoísmo saudável, sabe? Sim. Tu diria assim que uma situação hipotética, duas pessoas se conhecem e não vou dizer de cara, mas objetivamente elas, vou dizer, nós estamos falando com o pessoal do nosso canal, mas o homem se posiciona e diz: olha, é isso que eu quero, é assim que eu quero,
tu acha que ele não estaria sendo inflexível ou tu acha que ele estaria sendo coerente com o momento de vida que ele está passando? Porque, vamos pensar assim, de novo falando da trena da vida, cada dia é um dia a menos, vamos pensar assim, né? E, embora desde sempre cada dia é um dia a menos, mas nos 60 a mais parece que o muro final a gente está enxergando de uma maneira mais perto, né? Então, assim, ó, tu achas que o fato de ser direto deveria ser uma regra, quer dizer, não se deve perder tempo e vamos ser objetivos, vamos falar claramente. Tu acha que esse pensamento é correto? Eu acho que é positivo, eu acho que sim. Sem ser grosseiro, claro, obviamente. Eu acho que ele é um momento que é bem isso que tu tá falando. Bom, já não temos mais tanto tempo, né? O que eu quero é assim, o outro também vai ter liberdade, seja um homem ou uma mulher, né? De ter a liberdade de também dizer, não, mas não é o que eu tô procurando. Ok, cada um segue o seu caminho e continua procurando o que tá querendo. Né? Se alguém um quer casamento e o outro não quer, um quer cada um morando na sua casa e o outro não quer, enfim, as pessoas têm que dizer o que elas querem e encontrar pessoas que estejam alinhadas, né? Que queiram a mesma coisa. Eu acho que essa é a liberdade dessa fase da vida. A liberdade de escolha também. A liberdade de escolha, de poder ser sincero, de poder dizer o que tu quer, né? Porque já não tem mais as amarras e as obrigações que a juventude impunha naquele momento, né? Tá, e nós estamos falando bastante sobre relacionamento a dois, né? Uhum. Tu poderias, dentro da tua experiência como gerontóloga, vamos dizer assim, dizer ou levantar ou citar, pelo menos, alguma coisa negativa que tenha dos relacionamentos de 60 ou mais? Eu acho que sim, acho que a gente sempre tem coisas que são difíceis, né? Nos homens, por exemplo, eu acho que eles são talvez um pouco mais... tem um pouco mais de dificuldade de mostrar sentimentos, né? Isso por vezes afasta. Alguns homens buscam relações para serem cuidados. Uhum. Então a gente vai encontrar todo tipo de pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres, mas a gente escuta muito isso das mulheres. Ah, não, eu não vou querer outro marido, outro namorado, porque na verdade o que eles querem é só uma pessoa para cuidar deles, para fazer a comida, para lavar as cuecas. Então existe essa queixa do lado feminino, né? E a gente sabe então que alguns homens, porque passaram a vida inteira trabalhando, se envolveram um pouco com as coisas da casa, muitas vezes nem sabem como fazer isso, uhum, né? E acabam realmente procurando relações com esse intuito. Então sim, tem algumas coisas negativas nesse período da vida, como tem em qualquer outro período da vida, né? Uhum. Uma das coisas negativas, eu vou te questionar, porque aos 60 mais, todo mundo já tem uma história, né? Uhum. Todo mundo já tem uma estrada, uma trajetória de vida percorrida. E no momento que tu coloca duas pessoas lado a lado ou frente a frente, né? Essas histórias elas podem ser muito diferentes e podem atrapalhar ou podem contribuir, porque vamos dizer assim, ó, um homem de 60 a mais, ele pode ser um idoso, efetivamente um idoso, do tipo que usa chinelinho e hobby e lê o jornal impresso ainda, né? Ou ele pode ser um homem de 60 mais, ativo, reativo, proativo, uhum, atuante, viajando, aberto a relações, né? E então eu acho que o fato de duas pessoas se encontrarem na fase de 60 a mais, o risco das diferenças é muito grande, tu não, uhum, acha? Sim. É muito grande esse risco, né?
E as pessoas se tornam, eu acho que, como nós já falamos, que elas se tornam fiéis aos seus sentimentos. É muito mais difícil ser flexível, né? Uhum. É muito mais difícil ser flexível. E qual é a melhor maneira, vamos supor assim, duas pessoas que até tiveram alguma afinidade, mas tem algumas diferenças. O que tu aconselharia? Uma terapia? Ou Quem sabe, né? Ou uma boa conversa? Ou várias conversas? Uhum. O que tu falaria sobre isso? Eu gostei que tu comentou que tanto as diferenças podem contribuir como podem afastar, né? E isso é uma verdade. Quer dizer, a pessoa pode estar aberta, bom, já que eu tô nessa fase e eu tenho liberdade de estar com quem eu quero, né? Talvez eu não precise ter tantas afinidades com essa pessoa. Eu posso me relacionar com ela respeitando essas diferenças. Porque a gente já não tem mais a obrigação de estar junto dentro da mesma casa, de educar filhos, por exemplo, que é algo que as diferenças gerariam um impacto muito maior, né? Então, acho que nesse momento da vida, as diferenças talvez não gerem um impacto tão grande. Por outro lado, essa falta de flexibilidade que a pessoa idosa ela vai criando, e aí idoso no sentido de quem tem muita idade, não nesse idoso do chinelinho, pejorativo. Né? A pessoa, quanto mais idade ela vai acumulando, mais experiências e mais do seu próprio jeito ela vai querendo ficar. Eu gosto de ser assim. Como eu falei antes, eu tenho a liberdade de ser como eu quero, eu não preciso mais me dobrar para o outro. Então, gera uma certa inflexibilidade. Mas aí vem aquilo que tu disse. A gente vai dizer para o outro, é desse jeito que eu quero. Se o outro diz, ok, eu vou também fazer do meu jeito, mas nós vamos caminhar juntos, cada um do seu jeito, talvez funcione, né? Então é tudo muito a questão da conversa. Sim. De chegar realmente no denominador comum. De que tipo de relação a gente está querendo, quão próximo a gente quer estar, que atividades a gente vai compartilhar e que momentos cada um vai ter a sua vida. Alguns conseguem chegar nesse momento da vida, se relacionar e trazer as suas famílias de origem para se conhecer, os meus, os teus e os nossos, né? Tu acaba sendo vô do neto da tua companheira. Sim. E vice-versa. Mas tem gente que não consegue. E ok, então eu acho que é muito de estabelecer qual o jeito que vai ter essa relação. Vai ser só nós dois? Vai ser só nós dois com a família? Né? A gente vai morar junto, vai morar separado? E aí, com essas combinações, se administram essas diferenças. É que o limite de tolerância das pessoas nessa fase de vida, ela vai diminuindo, né? Então o que acontece? Às vezes no primeiro pedrinha que encontro no caminho, realmente é para eu ficar sozinho mesmo, eu não tenho que continuar, eu não quero esse tipo, não tô na fase de aguentar esse tipo de coisa. Eu escuto bastante isso. E eu acho que também é uma escolha, sabe, assim, poder se relacionar consigo mesmo, se é isso que a pessoa quer. Não se isolar, não é disso que a gente está falando, né? Mas estar em vários grupos, viajar, ter amigos, praticar esporte, ter a turma lá do clube, sei lá, uma confraria, né? Tantas opções que as pessoas têm de atividades, mas se ela não quer ter nenhuma relação estável com ninguém, ela não quer precisar flexibilizar, ok. E aí ela vai circular nos grupos, ela vai ter amigos, ela vai ter talvez o contato da família também, e aí no domingo tem o churrasco da família, mas durante a semana ela tem o cafezinho, o cinema, enfim, o show, vai num show de música, vai no futebol com os amigos. Então a diversidade de relações, ela pode suprir a necessidade de ter uma relação exclusiva, né? Um relacionamento afetivo. E é uma escolha também, e não tem problema nenhum. Desde que realmente a pessoa, eu acho que é importante uma coisa, não projetar no outro essa responsabilidade. Ninguém me serve. Ninguém quer ficar comigo. Não, eu estou vendo que eu não estou mais afim de
ceder tanto para os outros, eu não estou mais afim de precisar passar por isso, por certas coisas. Então eu faço a escolha de ser sozinho e não tem problema nenhum. Então, assim, ó, uma coisa que para mim não ficou muito... Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais, já que nós fechamos questão sobre esse ponto de vista, assim, de... é uma opção válida a pessoa chegar e dizer assim, não, eu me dou bem comigo mesmo, eu convivo bem comigo mesmo, essa é a minha opção de vida. Então fechamos questão que isso é uma opção também. É uma opção. Tá. Uma coisa que eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre os pontos negativos, né, de envelhecer, né, e entre eles está, deixa eu só me arrumar aqui, tirar a barriga, né, o culto ao corpo jovem, assim como eu, então, o que tu diria sobre isso? Antes tu perguntou sobre os pontos negativos dos relacionamentos e tal, né? Eu acho que esse é um ponto, não é dos relacionamentos, mas é um ponto negativo no sentido de que as pessoas ao envelhecer, elas ficam, tu antes falava também de será que elas ficam intimidadas de procurar novas relações, ficam mais fechadas, né? Eu não acredito nisso. Mas a gente sabe que tem um culto ao corpo jovem, a gente sabe que tem uma ideia de que a sexualidade, por exemplo, os hormônios vão estar iguais como sempre foram lá na juventude e não estão, nem para homens nem para mulheres, né? Existe um medo por parte dos homens de já não atender mais, não corresponder mais sexualmente, né? Então, esses medos, mas se eu tirar a roupa vão ver que eu tenho barriga, né? Ou não precisamos nem chegar ao ponto de tirar a roupa. Se eu tô na rua, se eu tô num bar, num restaurante, se eu olhar para uma mulher, ela vai pensar, o que aquele velho quer comigo, né? Então esses medos, essa questão da autoestima, de achar que só um corpo jovem pode ser atraente, de achar que só quem não tem barriga é bacana, né? A relação ela é muito maior do que isso. Um relacionamento, né, entre duas pessoas, seja entre dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, não importa, ela é muito maior do que a questão da beleza física, né? Então, nessa fase da vida, por todas as questões que a gente falava de maturidade, de liberdade, a gente pode escolher muito mais do que um corpo sarado, sabe? A gente pode escolher uma pessoa que realmente seja bacana, que a gente se divirta com ela, que seja uma relação leve. Então, as pessoas têm essa preocupação. E isso é um dos pontos que fecha as pessoas para as relações. Esse a gente poderia considerar um ponto negativo no envelhecimento, para a busca de novas relações, né? Tu dirias que, de repente, as pessoas devem buscar outras coisas que não o aspecto físico, para que haja a atração com essas outras coisas? E se consegue isso? Claro, por favor, somos seres muito maiores do que só o nosso corpo, né? Então a gente tem pensamentos, a gente tem ideias, a gente tem criatividade, a gente tem sorriso, a gente tem muitas coisas atraentes. E por que não pensar também que o corpo da gente vai ser atraente para outra pessoa que também está com o corpo, com as suas marcas da idade, e que a gente vai se atrair por ela e ela vai se atrair por a gente, por nós, né? Então, assim, aquela ideia de que só o corpo jovem é atraente é a ideia dos jovens, né? A ideia de que a gente envelhece e a cabeça continua jovem, ela é bacana, mas ao mesmo tempo ela nos prende num conceito de juventude que não é legal. Então a nossa cabeça ela tem que continuar jovem no sentido de estar aberta, mas não no sentido de que a gente tem que continuar com comportamentos jovens. A gente vai amadurecer, a gente vai ter outros comportamentos. A gente não precisa fazer coisa de gurizada para ser legal, entende? Nós vamos estar com outra maturidade, outra cabeça, outro papo. Então são essas coisas que vão atraindo também. Porque, vamos supor assim,
homem de 60 mais como eu. Isso já é público, eu sou divorciado, mas vamos supor que eu ainda estivesse casado. Eu casei com a minha ex-esposa e vamos supor que nós conseguimos manter o casamento até aqui. Nós estamos envelhecendo juntos. Então essa questão de as transformações do corpo, elas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas o que acontece, que eu vejo muito no pessoal do nosso canal, são homens que se separam, se divorciam, estão sozinhos, só que eles vão em busca de mulheres bem mais novas. E aí é que entra esse choque de o culto ao corpo, quer dizer, eles querem esconder que tem barriga, querem esconder que tem flacidez, querem esconder que não tem mais o mesmo desempenho sexual, só que ao procurar uma mulher bem mais nova, a mulher está noutra fase de vida, né? Então isso, como é que tu teria alguma coisa a falar sobre isso? Ou os homens deveriam se dar conta que não, eu tenho que procurar alguém da minha faixa etária e tenho que me interessar por essa mulher? Eu acho que é assim, primeiro, a gente não pode pensar nisso como algo do preconceito, né, do etarismo, de homens ou mulheres mais velhas não podem se relacionar com homens ou mulheres mais jovens. O amor é livre em todas as idades e pode juntar pessoas de diversas faixas etárias, né? Então acho que isso não é uma regra. Mas muitos homens procuram mulheres mais jovens dentro daquela ideia que a gente falou lá no início, de manter o poder, de se sentir poderoso. Então, quando eu disse que alguns não procuram relações que tragam realmente satisfação e felicidade, uma relação bacana e tal, mas sim demonstrar que ainda são poderosos, que são o galo, né? Aquele papel do macho, o pavão. Quando o homem procura relação só para isso, só para se provar ou para provar para os outros, e aí por isso ele busca uma mulher mais jovem, aí geralmente a coisa não funciona bem mesmo, porque ele não está buscando alguma coisa para se completar em termos emocionais, né? Ele está tentando buscar uma coisa para se provar ainda o pavão, e isso não é legal realmente. Claro que se tu bater o olho numa pessoa mais jovem e ela bater o olho em ti né, e pintar o clima, como a gente diz, bacana, vai fundo. Mas se essa relação for só para ter a pessoa troféu do lado, né? Olha, eu tenho uma pessoa jovem aqui do meu lado, viu como eu sou legal? Aí não é bacana. Efetivamente isso acontece, mas o que eu vejo muito é que os homens, quando se separam, eles, o sentimento de perda muitas vezes é maior pela perda da família, daquele círculo familiar, do convívio com filhos, do que muitas vezes pela mulher. O casamento muitas vezes ele foi prorrogado em função do contexto familiar, né? E daí quando se separam, eles se empoderam e vão em busca de novos relacionamentos. Falar em novos relacionamentos, uma das questões que está muito em moda, e eu acho que é muito polêmico, ao meu modo de ver, são os relacionamentos por aplicativos. Tá? Isso eu acho, eu ouço, porque a gente tem amigos que participam disso, e eu ouço muitas queixas, tá? Primeiro, vamos ver assim, eu vou deixar tu falar um pouco e daí eu vou introduzindo as minhas colocações do nosso pessoal. Tá. Bom, eu acho que a internet é uma ferramenta, né? Falando de forma ampla, assim, acho que se fala muito, agora também teve essa série Adolescência que bombou e aí falou sobre o uso da internet, né, negativo para os jovens e tal. Então a internet ela é uma ferramenta.
Da mesma forma como a gente se relaciona assim frente a frente, a gente deveria se relacionar na internet também, né? Mas a pessoa nem sempre tem aquela habilidade para se relacionar através dessa ferramenta, né? Ela traz alguns riscos porque a gente tem a ideia de que ali atrás eu estou protegido, e é uma mentira, né? Então, os relacionamentos pela internet, eles acabam sendo mais falsos. Não no sentido de que tu tá mentindo pra mim ou eu pra ti, mas eles têm mais desconectados da realidade, eu acho que é um termo melhor. Eu não sei se vai ser apropriado, teria muita desconfiança. Isso. Né? Porque eu sou do tempo, e os homens de 60 a mais são do tempo, de como é que o conhecimento era pessoal, era o olho no olho, botou o olho no olho, aí se aproximavam, ninguém sabia nada de ninguém, mas se permitiam essa aproximação. O que eu vejo hoje, e aí agora eu já vou começar a colocar as inserções do nosso pessoal, é que há uma queixa muito grande em que os homens de 60 a mais, eles tentam agir dessa mesma maneira, só que através de um aplicativo, mas eles começam a bater na parede, porque os relacionamentos não evoluem, porque, como tu dissesse, as pessoas se sentem protegidas atrás de uma telinha, mas isso talvez seja um lado negativo de uma aproximação ou um conhecimento por aplicativo. Porque a pessoa acaba ficando isolada dentro da casa dela, né? E aí ela estabelece uma ou várias relações pela internet, nenhuma acaba sendo uma relação muito verdadeira, muito intensa, e aí a pessoa continua no vazio, no isolamento, né? Então, como ferramenta, a internet poderia ser um pontapé inicial, mas que depois isso se tornasse um convívio realmente, né? Não precisa necessariamente ser um namoro, um relacionamento, pode ser uma amizade, mas de que isso pudesse gerar depois um encontro para um café, para um almoço, para um bate-papo, de que as pessoas se permitissem se conhecer de verdade, né? Então eu acho que esse esconderijo, esse isolamento, assim, ele é negativo, ele não é bacana. Mas essa aproximação, voltando lá no início da nossa conversa, porque um relacionamento ele é como uma escada que vão subindo de nível, né? Não pode ficar muito tempo as pessoas conversando, porque fica uma coisa muito prolixa, fica uma coisa às vezes até que se perde, e principalmente, como eu dissesse, que muitas vezes as pessoas ficam conversando com diversas pessoas ao mesmo tempo e não evoluem em nenhum tipo de relação. Então aí, como nós falamos no início, que as pessoas nessa fase de vida de 60 a mais, pessoal, a gente quer objetividade, não objetividade de efetivar uma relação sexual. Não estou falando isso, mas uma efetividade de uma aproximação, porque nada mais, pelo menos do meu ponto de vista, isso é uma coisa muito pessoal, nada mais fácil de tu conhecer uma pessoa é tu ouvindo a voz da pessoa, olhando como a pessoa caminha, como a pessoa fala, isso é o contato pessoal. E muitas vezes o contato pelo aplicativo ele se prorroga demais. Isso eu vejo como um lado, e é uma queixa do meu pessoal, exatamente isso. Então, eu acho que é uma ferramenta, né, de conhecimento, porque as pessoas com 60 a mais, eles não vão mais para balada, não... Vão! Vão? Vão! Continuam indo? Continuam indo. Inclusive tem várias, aqui em Porto Alegre mesmo, tem várias iniciativas, né? Lá no Bar Ocidente, por exemplo, tem, eu acho que me perdoem aí se eu vou falar errado, acho que é Baila Comigo o nome.
É uma festa... Balonê, não é? Tem o balonê também. Então tem lugares onde as pessoas vão. Tem aquela outra festa conhecida também, que está sempre no Instagram e fazendo divulgação, que é Good Night. Né? Então, os bares, como eu falei antes, a gente vai a bares e a gente encontra, assim, o público 60 a mais, né? E então, as pessoas estão sim na rua, né? Elas estão nos clubes, elas estão praticando esporte, elas se conhecem em vários... Tem vários espaços para as pessoas se conhecerem, né? Mas tem um público, talvez, aí, que tem medo de sair ou que tem mais vergonha de se aproximar. Essa questão do culto ao corpo jovem, em parte, acaba provocando também a questão da internet, né? A gente fica só daqui para cima, assim. Isso. Então, tu fica ali na frente do teu computador, né? Tu pode pôr um filtro, de repente, tu faz fotos... E a pessoa não te conhece, como tu disse, caminhando. A pessoa não te conhece de corpo inteiro, de pé. Ela não vai ver tu comendo. Exato. Vamos sair para jantar, e aí um come carne e o outro não come. Sabe, assim, são coisas que vão te aproximando ou que vão te fazendo perceber que não vai ser a pessoa com quem tu vai voltar a te encontrar muitas vezes, né? Mas tem gente que, por medo de se mostrar, fica só atrás da telinha. Se né? protege. Se protege. Então tem um pouco disso, essa questão do relacionamento. E tem um lado também que é real, de as pessoas se encontrarem, que é o medo de que isso possa vir a ser um golpe, né? Mas eu também sempre falo para as pessoas assim, pode ser um golpe, pode ser, mas tu tem como te proteger. Tu tem como estabelecer algumas regras, o não, aquele que a gente falava, né? Algumas regras, vamos se encontrar em tal lugar. Não, né? Vamos pensar num lugar público, um café, um restaurante, um shopping. Não vai se encontrar direto num lugar como um motel, por exemplo. Sim. Né? É que São existem coisas pessoas que buscam coisas diferentes num aplicativo. Né? Uhum. Né? Existem aquelas pessoas que buscam efetivamente um meio, uma ferramenta de conhecer pessoas. Uhum. Agora tem outras que buscam coisas efêmeras. Né? Uhum. Exatamente. Então aí a gente vê, um tempo atrás teve uma notícia de um homem que caiu num golpe, né? Uma mulher foi seduzindo ele pela internet e combinou de ele buscar ela em casa, só que a casa dela era, teoricamente, numa rua daquelas que não tem saída, né? Uma rua escura, e o cara foi até lá com o carro dele para buscar esta mulher, e obviamente que a mulher nem existia, né? Ele chegou lá, roubaram o carro, bateram nele. Então, esse tipo de situação não. Tanto homens quanto mulheres precisam se proteger. Tem muito a ideia de que as mulheres é que tem que se proteger num encontro. Não, mas os homens também têm que tomar certos cuidados. Então, a internet, ela tem que ser um meio e as pessoas têm que ter determinados cuidados, mas ela é uma ferramenta interessante também, né? Eu acho que a gente não pode descartar o uso do recurso das redes sociais e dos aplicativos de encontros, né? Mas entendendo sempre que é um pontapé inicial ali, que a gente não vai estabelecer a relação ali, através daquele aplicativo. A partir do conhecimento, as coisas têm que evoluir. Exatamente. Não pode ficar restrito à telinha. Exatamente. Né? Tu falasse do golpe, tem até teve um filme que é a respeito de um homem que dava golpe em mulheres. Como é que é o nome? O golpista do Tinder, uma coisa assim. Sim. E disse que foi baseado em Um fato real. Em fato real, né? E isso existe tanto no lado masculino quanto no lado feminino, quer dizer, o golpe... Talvez até os homens estejam mais suscetíveis, porque nessa ideia de que os homens são todo-poderoso, né? O todo-poderoso, ele aceita os riscos. Então, se ele for convidado por uma mulher para ir para o motel, ele vai, porque ele está acreditando que, né, ele não, o homem ele não é o estuprado, né? Então a mulher é. Então ela tem esse medo e ela não vai. O homem vai. Quem decide se
vai ter a relação sexual é a mulher. Sempre. Então, mas assim, o homem acaba aceitando, ela tá me convidando para ir para um motel, então eu vou. E não passa pela cabeça dele que ele também pode estar correndo um risco. Pode ser a vítima. Pode ser a vítima, né? Então o homem, ele não se coloca nesse lugar de vítima, de que eu vou ser assaltado. Então o homem, ele espera alguém dentro do carro, a mulher não. Então esses hábitos, os homens têm que tomar esse cuidado quando estão iniciando uma relação, né? Não é só a mulher que precisa cuidar. Porque a idoneidade de uma pessoa, vamos supor, antigamente, quando eu falo, na minha época de juventude, a maneira que se conhecia era ou numa festa, ou num baile, ou se aproximava da pessoa, só que não se conhecia a pessoa, não tinha o histórico da pessoa. Não sabia se aquela pessoa, óbvio que não existia tornozeleira eletrônica, mas se fosse nos tempos de hoje, poderia usar uma tornozeleira eletrônica e a pessoa não sabia, né? Mas hoje, resume, tu achas que os relacionamentos por aplicativos, de uma maneira geral, tu acha que é uma coisa positiva ou negativa? Eu acho que pode ser positivo se a pessoa souber usar, como eu estava falando num pontapé inicial, mas não como algo definitivo para a vida dela, né? Primeiro, não depender só do aplicativo para conhecer pessoas. Então eu tenho o aplicativo, mas eu também saio, eu também vou num bar, eu também pratico um esporte e vou conhecer pessoas, eu também vou caminhar na rua, numa praça, onde daqui a pouco vão ter outras pessoas caminhando, eu vou fazer amizades, vou bater um papo, vou acabar conhecendo, né? Se tu vai sempre no mesmo lugar fazer a tua caminhada, tu vai ver sempre as mesmas pessoas. Daqui a pouco, essa mulher passou por mim ontem, passou por mim hoje, vou puxar um papo, vou ver se ela é casada, né? Daqui a pouco ela também tá sozinha, a gente pode começar a combinar de caminhar juntos. Então, de ter outros espaços para conhecer pessoas, e a internet ser um deles. E de não ficar preso a só ter relações pela internet, de no momento que tu deu esse pontapé inicial, conheceu alguém interessante na internet, vamos passar para a vida real? Sim. Né? Vamos nos conhecer, vamos nos aproximar com as questões de segurança, ok? Tanto para o outro quanto para mim, né? Mas de não ficar preso só na internet. Mas eu acho que ela é muito válida, né? A gente hoje vive com a internet, né? A gente não vai mais a banco, a gente vai como é que é o... Esqueci até o termo. O aplicativo do banco, Internet Bank, né? A gente pede comida pela internet, a gente... Então, ok, mas tu não vai só pedir comida pela internet, tu vai no restaurante de vez em quando também. Então, eu acho que isso vale pros relacionamentos, né? Assim, acho que a vida continua. Tu pode um dia tá chovendo e tu ficar com preguiça e pedir até, sei lá, fazer uma compra, pedir, né, um supermercado pela internet. Mas tu vai ir no supermercado também escolher os teus produtos. Sim. Então acho que isso, né, de novo, a internet tem que ser uma ferramenta, ela faz parte da vida da gente, mas a gente não pode ficar atrás dela, né, o tempo inteiro. Mas uma coisa que acontece nessa fase é que as pessoas automaticamente, pelo menos a maioria, eles se tornam mais caseiros por vários fatores. Ou por questões físicas que limitam, ou por questões de já serem aposentados e o poder aquisitivo cai, então não podem sair muito, e muitas vezes isso é um fator limitante de relacionamento. O fato de as pessoas serem mais caseiras por vários motivos, e um deles é a aposentadoria, né? E o que fazer numa situação dessas, quando duas pessoas se encontram e o homem, como ele sempre foi o provedor, né? Vamos falar especificamente da questão financeira. Ele sempre foi o provedor, mas ele se vê num momento em que seu padrão de vida diminuiu, né? Ele tem que pagar pensão, o trabalho diminuiu,
mas ele quer continuar, mas ele não pode, ele não tem condições. E como é que as relações se desenvolvem? Tu acha que vale a pena ter a abertura suficiente de chegar e dizer assim, olha, nós vivemos num mundo moderno onde nós temos que dividir as contas? Tava pensando nisso enquanto tu falava, né? Porque esse homem de 60 a mais, ele vem justamente dessa época onde o homem convidava a mulher para sair e ele pagava tudo, né? Então a gente hoje está vivendo realmente de outra forma. Hoje todo mundo divide tudo e eu acho que isso é super bacana, eu acho que é legal, né? Eu acho que as pessoas não devem usar o dinheiro como um escudo para se limitar, no sentido, às vezes até a pessoa, no fundo é alguma coisa emocional, é um medo de ter um relacionamento e ela diz, eu tô sem dinheiro para sair. Mas como eu tava falando antes, às vezes não precisa nem de dinheiro, né? Tu tá caminhando na rua, tu foi dar a tua caminhada diária e tu te depara com alguém legal e tu vê que aquela pessoa caminha no mesmo parque que tu todos os dias, nas mesmas ruas que tu, por que não puxar um papo? A caminhada é de graça, né? Então, não gasta nada. Então, eu acho que existem formas também de tu manter relações, amizades, família, sem precisar continuar nesse papel do provedor. E poder dizer, olha, realmente, eu já não, né, a gente não tem condições, não precisa, vamos viajar. Não precisa ser uma viagem, pode ser um passeio. Eu acho que tudo é possível, desde que a gente esteja aberto e querendo. Né? Assim, acho que a gente tem que se colocar com abertura para querer viver os 60 a mais. Quando a gente começa muito com, mas já me aposentei, mas eu tô mais em casa. Inclusive um alerta, se a pessoa está começando a se fechar demais e ela sempre foi uma pessoa ativa e tal, vamos olhar se isso é desejo mesmo de estar mais quieto ou se não é uma depressão. Sim. Né? Porque aí a gente já tem que começar a olhar isso por um lado talvez mais de um sintoma, né? Então, de entender por que a pessoa está se fechando. Mas é porque eu estou sem dinheiro, mas é porque eu estou mais gordo, mas é porque agora eu estou aposentado. Gente, vamos lá, vamos para a vida. Então, o fator econômico não deve ser um fator limitante. Não deve ser. Até porque aspectos financeiros são limitantes pra gente em geral ao longo de toda a vida. Né? Quando a gente tem filhos no colégio, que a gente gasta com os filhos, com o colégio, paga colégio particular, não sei o quê. Às vezes surgem problemas de saúde no meio da vida, surge a perda de um emprego, né? Uma demissão. Então, a grande maioria das pessoas, fora um pequeno grupo muito privilegiado, e aí a gente está falando tanto no Brasil quanto fora, né? Mas assim, a grande maioria das pessoas ao longo da vida experimentou vários momentos em que teve melhor ou pior financeiramente. Então a gente tem sim experiências de vida e habilidades para lidar com um pouco menos de dinheiro, porque todo mundo já experimentou isso no começo da carreira ou por várias situações que a vida nos impôs, né? A questão financeira, ela é um eletrocardiograma. Aqui no Brasil, né, vamos combinar que quem já não passou, né? Então achar, vamos dizer assim, programas que possa se fazer a dois, em que ou se gaste pouco ou não se gaste nada, ou ter a abertura de dizer, olha, quem sabe vamos dividir. Vamos dividir, né? Porque a gente está falando em geral também de duas pessoas que estão no mesmo momento de vida. São duas pessoas que talvez já estejam aposentadas, ou que estão com o trabalho diminuído, ou enfim, que têm os seus gastos, que moram sozinhos, que pagam as suas próprias contas em casa, né? Então, são pessoas que estão mais ou menos ali no mesmo momento de vida. E aí nada mais natural do que tu abrir e dizer, olha, como é que tu tá, como é que eu tô, e vamos combinar coisas que atendam os nossos bolsos, né? E aquelas pessoas que não entenderem... Aí talvez elas não sejam legais, não são legais o suficiente para estar com a gente, né? Simone, me diga uma coisa. Nos modelos de relacionamento, a gente poderia dizer que basicamente a gente poderia
focar em 2 tipos de modelos de relacionamento. São os namorados, que cada um tem a sua casa e ficam um final de semana, né, juntos, e durante a semana cada um na sua casa. E existem aqueles que decidem por um novo casamento. Tá? O que tu teria para falar para a gente sobre isso? Hoje a gente vê um grande número de pessoas 60 a mais namorando ou mesmo chamando de casamento, mas que cada um mora na sua casa, né? Então é uma relação estável, é uma relação com um contrato ali, não um contrato de papel, mas um contrato entre os dois, de que é uma relação exclusiva, por exemplo, né? Mas que cada um fica morando na sua casa, justamente por causa daquelas coisas que a gente falava, né? Eu já tenho as minhas manias, eu tenho o meu jeito, eu quero manter minha individualidade, né? Então isso é um modelo que eu vejo que tem funcionado muito e que as pessoas têm optado por isso, né? Mas tem gente que opta pelo recasamento mesmo, assim, de voltar a morar com alguém, né? Esses casos, nos dois isso pode acontecer, tá? Mas quando as pessoas resolvem casar de novo, elas envolvem muito mais a família. E nesse caso já não são mais o pai e a mãe, agora são os filhos, os netos. E há muitas situações em que a gente vê a família interferindo nesse casamento. E eu acho que é bem importante o não nessa hora, né? O não para esses filhos, não no sentido de se afastar deles, mas de dizer, não, é a minha vida, eu quero me casar de novo, eu tenho esse direito, porque às vezes choca um pouco os filhos, os pais quererem ainda buscar, mas nessa idade tu vai casar de novo? Quando envolve patrimônio, existe uma preocupação de que isso seja um golpe, de que essa pessoa só quer o teu dinheiro, né? Então, de que as famílias, na verdade, elas teriam que ter um papel de apoio, porque é muito saudável ter uma relação. É muito saudável. A gente falava antes da escolha de ser sozinho, ok, também é bacana. Mas é muito saudável ter uma relação, uma parceria, uma companhia, alguém que está ali, que tem afinidades contigo, morando separado ou junto, né? Então, a questão do recasamento na velhice é uma questão de liberdade, de autonomia e de que essas pessoas têm que sim se impor diante da sua família se a família não apoia. E a família, por sua vez, vamos lá, né, gente, vamos abrir a cabeça também, os mais jovens. Às vezes parece que os mais jovens estão mais fechados para coisas novas do que os mais velhos, né? Daqui a pouco esses pais ou mães se descobrem amando de novo e os filhos, como assim, né? Meus pais fazem sexo com outras pessoas, sim, né? Os ciúmes, assumem então, os ciúmes ou pelo assim, pai ou pela mãe, né? Então, vamos abrir a cabeça também, vamos apoiar as relações dos nossos pais, dos mais velhos, né? Porque eu acho que se relacionar é algo muito saudável, é fundamental, né? Ainda ontem eu subi para o YouTube uma entrevista que eu fiz com o escritor e filósofo Armindo Trevisan, e ele citou que uma das coisas, talvez não digo ruins do envelhecer, é a superproteção dos filhos, né? Então os filhos, eles se intrometem demais, e aí entra o que tu disseste, né? Quer dizer, se intrometem na vida afetiva, amorosa, quando se esquecem que o pai ou a mãe tem a oportunidade e a chance de refazer a sua vida emocional, né? Exatamente. Tu sabe que uma vez eu até dei uma palestra num congresso a respeito exatamente desse tema. Quando o cuidado passa a ser um abuso. Porque a linha do cuidado, ela é muito tênue, né? Eu tenho que cuidar, eu tenho que alertar, mas eu tenho que proteger, mas eu também tenho que dar espaço para a liberdade, né? E daqui a pouco a gente cerceia as liberdades dos nossos pais, a gente inclusive incapacita eles. Eu tive uma vez uma situação aqui no consultório de uma senhora que vinha, quem trouxe foi o filho, porque ela estava deprimida.
E aí, bom, vai o processo terapêutico acontecendo, a gente descobre que a depressão dela acontecia justamente pelo excesso de cuidado desse filho. Sufocamento. Um sufocamento, porque tu não pode mais ir em tal lugar porque é perigoso, porque tu não pode, se tu precisar em tal lugar, deixa que eu te levo, só que aí o deixa que eu te levo, mãe, mas hoje eu não tenho tempo de te levar, então se ele não tem tempo eu vou ter que ficar em casa, porque eu não posso ir sozinha. E aí a gente começou a perceber, através do processo, que ela estava precisando se independizar deste filho. Quem sabe até encontrar um parceiro que ajudasse. Exatamente, entende? Então, às vezes o excesso de cuidado, ele é quase uma violência, sabe? Então a gente fala muito da violência contra pessoas idosas, e é uma realidade, mas não é esse o tema hoje, mas essas pequenas limitações que os filhos vão fazendo com os pais, né? Não deixa de ser um cerceamento da liberdade, um aprisionamento, né? Uma pequena violência ali, uma violência velada, sabe? Então, filhos, atentem-se a isso, né? E os pais, os 60 a mais aí, eu acho que tem que aprender a dizer esse não, e a impor, e a mostrar que ainda são capazes, que eles estão na vida, que eles têm liberdade, que eles ainda dirigem, que eles viajam, que eles trabalham, que eles namoram, que eles transam, que eles... Vida. Enquanto a gente está vivo, todas essas coisas estão fazendo parte. Existiu uma cultura, né, de que a partir de uma certa idade a gente já não poderia mais fazer certas coisas. As pessoas hoje podem fazer tudo, né? As pessoas podem fazer tudo. Simone, eu te diria assim, ó, relacionamentos, ou relacionamento, eu acho que nós poderíamos ficar falando quanto tempo aqui? Uma vida. Uma vida. Uma vida. Eu digo assim, ó, quando duas pessoas na faixa dos 60 mais, eu digo assim, ó, bom, elas têm 60 anos de coisas para contar, para serem ditas, para serem contadas. Né? Então o assunto é o que não falta para pessoas que quando se encontram nessa fase. Né? Imagina... não vai, precisa tempo para contar 60 anos de vida, né? Então eu quero já te deixar um convite aberto para a gente retornar ou continuar sobre esse assunto de relacionamentos ou momento de, eu acho que relacionamentos o assunto, o tópico é como uma árvore, ela tem um caule principal e que tem diversas ramificações que, a partir dos relacionamentos, os assuntos vão se diversificando. Então eu queria te deixar o convite. Tá aceito ou não? Tá aceito, claro, com certeza. Então... Quem sabe aí a audiência até sugere algum tema específico, né? Porque isso que tu fala, a gente se relaciona no trabalho, a gente se relaciona nas amizades, a gente se relaciona no namoro, né? A gente se relaciona com a família. E aí família não são só filhos e netos e genros e noras, mas também a gente tem irmãos que envelhecem junto com a gente, que também podem ser bons companheiros, cunhados, né? Hoje a gente tem o fenômeno dos velhos cuidando dos muito velhos, né? Não sei se tu ainda tem os teus pais vivos, mas a gente encontra muito esse fenômeno de pessoas com 60, 70 que estão com os pais com 90, 100. E então também é um tipo de relacionamento, e tu pensa assim, não, mas o pessoal dos 60 a mais já não tem mais pai e mãe para se relacionar. Ainda tem. Então são muitos temas, realmente, tu tem toda a razão. Então eu topo e vamos conversar sobre relacionamentos, é muito importante. Muito bem, muito bem. Eu te agradeço muito, muito mesmo, tá? Certamente tu serás convidada e voltaremos aqui para falar sobre isso. Eu quero agradecer a atenção de todos. Peço, não esqueçam, compartilhe se você gostou, ative as notificações, inscreva-se no canal, por favor, tá? E ative as notificações, compartilhe e inscreva-se no canal, enfim. Agradeço a todos e até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço.